Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. Hoje é a nossa lição 8, Espiritualidade Saudável, da nossa revista Palavra e Vida, Esperança em Tempo de Quarentena, né? Hoje são 15 de agosto de 2021. Bom dia a todos. Na semana passada não tivemos aula, né? Foi o Dia dos Pais. E hoje retomando com as nossas aulas. São excelentes aulas aí para o nosso aprendizado, nosso crescimento espiritual. Como eu falei, hoje é a nossa lição 8, Espiritualidade Saudável. O que nós vamos estudar hoje na nossa lição? É aquele que vive a temporalidade sem perder o entendimento de quem nos dirige não é limitado pelo tempo. A segunda, compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. 3. Renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. E 4. Tem compromisso integral, íntegro e coerente para com as Escrituras. E 5. Sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Nossa introdução. Certo professor de música, querendo ensinar a arte musical como princípio para a vida, reuniu seus alunos iniciantes e, num quadro branco, colocou vários pontos escuros e dizia que cada um deles poderia representar em nossa vida a tristeza, pandemias que estamos passando agora, dores, lágrimas, choro, sofrimento, perdas, enfim. Depois, então, começou a traçar algumas linhas, como se elas representassem o tempo de nossa vida. No final, então, foi que colocou uma clave de sol para mostrar que representava uma pauta musical e começou a cantar. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, dizia o professor, todo entusiasmado, que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus e assim podemos em todo o tempo ter uma vida saudável se em nossas dores for colocada uma melodia. Então, o contexto aqui, irmãos, é que, apesar de passarmos todas as dificuldades que temos nessa vida aqui, temos que ter foco em Jesus, né? E em Jesus nossa vida será melhor, né? Seja ela em momento óbvio que a gente esteja muito triste, mas quando com Jesus a nossa vida com certeza será melhor. Deus quer que tenhamos uma vida saudável independente das circunstâncias. É o que nos propomos a pensar no estudo dessa lição. O que é a vida espiritual saudável? Então vamos estudar. É aquele que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado por tempo. Então, quem nos dirige, Senhor Jesus, não é limitado pelo tempo. Amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando Pedro escreveu a epístola, os cristãos viviam a agonia que é lidar com o tempo. Isto trazia ansiedade e preocupações. O tema de Pedro era quando Jesus voltaria. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. Pedro faz uso do ensino do Salmo 90, versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão do tempo é indiferente. Era isto que Pedro estava ensinando. Nossa vida precisa estar bem sincronizada com o sentido do tempo. O tempo incorpora valores porque nos faz pensar, refletir e decidir. As decisões são resultados de cada momento em que vivemos. É preciso ter uma compreensão de que seja o nosso tempo e o tempo de Deus. Isso é muito importante, irmãos, né? Muitas das vezes nós somos imediatistas, né? A gente ora ao Senhor e quer que aquilo aconteça de imediato. Mas tudo é o tempo de Deus, né? Eu também aqui, que estou aqui fazendo lição com vocês, passo por essas mesmas circunstâncias, né? Muitas vezes também oro ao Senhor, pedindo certas coisas e também crendo que Deus vai logo fazer e não acontece, né? Então a gente tem que aprender, né? Tanto os irmãos como eu também, que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso, né? Então, mas que continuemos orando, pedindo ao Senhor, né? Que as coisas que a gente deseja, né? Para que Ele possa, na hora que Ele achar que devemos ter, Ele nos possa dar. É aquele que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. É a continuação.
Não há como viver de maneira saudável nesta época que estamos vivendo, cheio de desafios impostos pela pandemia que assola o mundo, sem exata compreensão do que seja como viver cada tempo de nossa vida. Fomos surpreendidos pela pandemia, mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está sob seu domínio, força, autoridade e poder. Especula-se sobre quanto tempo vai durar a pandemia, mas para Deus não faz diferença se foi ontem, se é hoje ou se será amanhã. Deus é o Senhor da história. Ele dirige a história, não determina a história, mas pode e intervém na história e tem teleologia para a história. As situações e circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações desse tempo presente. Podemos até perder o controle de algumas situações de nossa vida, mas Deus nunca perde o controle do tempo e de nossa vida. Por isso que compreender o tempo de Deus renova a nossa esperança. 2. Compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade, ou seja, a sua generosidade, né? Deus é generoso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, generoso para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Pedro, então, trata de um tema falando sobre a longanimidade divina. A promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro, em um tempo da longanimidade de Deus, Deus é longânimo, ou seja, a promessa da vinda de Jesus realmente era para todos e Deus colocou, né, deu essa missão para nós. Nós temos essa missão de falar de Jesus, né, que Jesus vai voltar, né? Então, que possamos, irmãos, falar para as pessoas que estão aí, ainda principalmente nessa pandemia, muitas pessoas apavoradas, né, com seus problemas, perda de emprego, depressão, várias outras situações, né, que toda essa pandemia veio trazer, né? Então é o momento também de falarmos de Jesus, de uma vida eterna que teremos, né? Então essa é a nossa missão. Pedro diz que Deus não retarda, ou seja, Deus não trata a sua promessa com diferença. Não podemos desprezar a riqueza da graça de Deus. Efésios 1:7. Em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Lidar e se situar com as promessas de Deus é um desafio para a vida saudável. Às vezes misturamos as promessas, não distinguimos as promessas pessoais, individuais e promessas gerais. Tem gente que continua insistindo em promessas que foram feitas especificamente a pessoas, a famílias que já se cumpriram, deixando para nós o exemplo da obediência, fé, renúncia e o ensino da fidelidade de Deus. Compreende que o tempo de cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade, né? Continuação. Pedro fala então da volta de Jesus, uma promessa geral. Alguns murmuravam e mudavam de comportamento porque não viam o cumprimento da volta de Jesus. Mas a história é conduzida com longanimidade. Nosso Deus estende as oportunidades, estica o seu amor. Vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato, não podemos esquecer que em todo o tempo Deus age com longanimidade, o que pode ser para mim dor, lágrimas, choro, tristeza, sofrimento, certeza, enfim, Deus usa a sua longanimidade em nosso favor para que tudo em suas mãos venha contribuir juntamente para o nosso bem, conforme Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente com o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus transforma minhas ansiedades e lutas em melodia, ou seja, Deus transforma a nossas ansiedades, nosso imediatismo, né, em lutas e em melodia. 3. Renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Havendo, pois, de perecer todas as coisas que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável. Santo trato, piedade, imaculado e irrepreensível. Santo trato é um procedimento diferente, como retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossa vida. O Cristo Imaculado que voltaria deveria ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que o aguarde em sua vida os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade sem mácula. Isso representa um contexto conflitante. Vivemos aqui e agora, mas com perspectiva da eternidade.
Vivemos num contexto pátrio terreno, mas sabendo que temos valores eternos. Então, irmãos, que possamos saber que a nossa perspectiva seja da eternidade, né? Que vamos ter nossos valores eternos. Como cristãos, deveríamos aguardar o momento da volta de Jesus, murmurando, reclamando, debatendo tempos e estações? Não. Especulando resultados? Não. Então, o que devemos? Precisamos viver dignamente conforme o chamado do Senhor, com um compromisso aqui, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Mas viver os valores do reino enquanto aqui é o meu compromisso de viver de maneira saudável. Então, que fiquemos aqui com esse propósito, mas viver os valores do reino enquanto aqui é o meu compromisso de viver de maneira saudável. 4. Tem compromisso integral, íntegro e coerente com as Escrituras. Falando disso como de em todas as suas pistas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indultos, ou seja, os ignorantes e inconstantes, torcem igualmente as outras Escrituras para sua própria perdição. Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação equilibrada e rica em vitaminas e sais minerais e tudo que o corpo precisa estar bem ajustado e funcionando devidamente, também a vida espiritual precisa de alimento, que é a palavra de Deus. É o estudo que nós estamos fazendo aqui, irmãos, o estudo diário também da Bíblia, da nossa lição, né? Que possamos também estar fazendo esse estudo da nossa lição, né? Na nossa revista lá, tá? Para cada dia o estudo de cada ponto da nossa revista. O apego à palavra e com reverência, temor, leitura, meditação, estudo e obediência fazem dela, por ser viva e eficaz, nossa vida mais feliz e nos evita pecar. É proteção da alma e do coração, faz-nos firmes em tempo de lutas, provações e tentações. Olha só, irmão, vamos estar focados na palavra do Senhor, né? A arma, né? Nossa arma, a palavra do Senhor, faz-nos firmes em tempos de lutas, provações e tentações. Dá-nos robustez na fé, porque esta vem pelo ouvir a palavra. Nos faz alegres, olha como está estudando, lendo a palavra do Senhor, fazendo nossos estudos, né? Nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor nos é contrário e perverso. E o mundo é muito perverso, muito ruim. Então, possamos estar, né, firmes na palavra do Senhor, né? Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre essa volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra. É preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada com exageros emocionais e falácias hermenêuticos. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras. Olha só que interessante, irmão. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras, mas as Escrituras que interpretam nossas experiências de vida, sejam pessoais ou da humanidade, ou seja, é a escritura, irmãos. A pandemia vai passar, porque já também tivemos outras. Então não é ela que vai determinar, né, as escrituras, sim, as escrituras que vão determinar a nossa vida como cristãos aqui e depois para a vida eterna. Pedro adverte, portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastado pelo engano fraudulento. 5. Sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Então, olha aqui, ó, sempre redirecione seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Na vida cristã também, crentes preguiçosos que não querem produzir suas meditações e reflexões. Preferem os chamados enlatados, repassar e compartilhar citações, mas sem uma reflexão pessoal. Tem sido a moda. É a geração dos consumistas da fé, só querem consumir e nada produzir. Pedro, diante de tanta incerteza dos cristãos e diante de que diziam ser demorado, apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro menciona duas questões básicas: graça e Jesus. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus. Aí grifei aqui em vermelho: depender cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com fartura ou escassez, não importa. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, com pandemia ou sem pandemia, irmãos, estejamos firmes no Senhor Jesus Cristo.
E para pensar e agir. 1. Compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa, vida profissional e pessoal. Deus está no controle. Com certeza, irmãos. Eu mesmo passo por problemas no trabalho e tenho estado firme, orando ao Senhor, né? Por o que acontece lá. Então, também firme que Deus está no controle de tudo que está acontecendo, né? E não pode ser diferente para todos nós. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação e esperança. Dedique mais do seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia com um crente mais forte, mais firme e cheio de graça e do conhecimento de Jesus. E aqui eu termino aqui com 2 Pedro 3,18, né, que faz parte da nossa lição. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Um bom domingo para todos e a paz do Senhor.